Olá, querido irmão, prazer ter você aqui conosco e vamos aqui estudar a palavra do Senhor. Hoje eu quero trazer um tema avulso e nós vamos falar aqui um pouco sobre autoridade dos pais, tá bom? Nós vamos usar aqui como base Números capítulo 30. Meus irmãos, infelizmente, nós vivemos numa era em que a autoridade dos pais não é levado tão a sério ou em consideração. Às vezes o namoro inicia e o pai e a mãe só fica apenas sabendo, né? Apenas é informado, né? Não é permitido realmente a posição do pai, se pode, se não pode namorar. Hoje em dia está assim. Você que talvez é mais das antigas, né? Você sabe que antigamente as coisas não eram assim. Para você namorar, você não poderia, vamos dizer assim, namorar escondido. Você deveria pedir a permissão do pai, pedir a permissão da mãe. Existia todo aquele romantismo do rapaz ter que ir na casa da moça e pedir a mão da moça para o pai, para a mãe, pedir autorização para o início de namoro. O pai ia conversar com o rapaz, ver se era um rapaz de boa índole, um rapaz respeitável, um rapaz crente, que tenha fé em Jesus Cristo, trabalhador. Tudo isso era analisado. O pai colocava também ali na mesa as suas exigências, se ele permitisse aquele namoro, ele colocava suas exigências. Olha, o namoro tem que ser assim, tem que evitar isso, horário para aquilo. Então, as exigências eram colocadas. Mas hoje nós vivemos uma era que isso ficou para trás. Esse bom senso, essa boa conduta ficou para trás. Hoje, infelizmente, quando o namoro se inicia, às vezes, os pais só ficam sabendo pela internet. Poxa, eu vi que o meu filho ou minha filha postou uma foto aqui e tal. Às vezes, eles são os últimos a saberem. Então, o que a Bíblia fala sobre essa questão de autoridade dos pais? Uma outra questão. Às vezes, o filho, hoje em dia, compra uma roupa, o filho ou a filha, e o pai nem sequer palpita. Simplesmente, o filho ou a filha já chega com a roupa em casa, já se veste e sai para a rua daquela maneira. E às vezes a roupa tem uma certa indecência, muito curta, muito apertada, rasgada, ou alguma coisa nesse sentido que não seria bom o filho ou a filha usar, mas o pai às vezes fica ausente nesse quesito, não tem poder ou autoridade para opinar, porque a vida é do filho, ele que toma as decisões. Então, coisas nesse sentido. Amizades, às vezes o pai não tem nenhuma autoridade com as amizades que o filho tem, simplesmente o filho escolhe as amizades, o pai e a mãe nem sabem de onde essas amizades vieram, se é uma boa ou má influência, e não tem autoridade sobre o filho em quais amizades o filho deveria ter. Onde o filho navega pela internet, o uso do celular. Então, infelizmente, nós vivemos numa era em que os pais não são valorizados. E os próprios pais mesmo não assumem essa responsabilidade. Eles mesmos acham interessante dar essa liberdade para o filho. Deixa ele escolher a maneira de se vestir, os amigos que vai ter, deixa o filho, porque é assim que tem que ser um pai moderno. Infelizmente, isso tem sido atacado por Satanás. Tanto na visão paternal dos pais, eles perderam a sua própria autoridade, quanto os filhos não reconhecem essa autoridade que vem dos pais. Mas eu queria mostrar aqui na Bíblia, o tipo de autoridade que os pais têm segundo Deus. E não importa se o pai é crente ou não, não importa se ele seja de outra fé, outra religião. Se ele é pai, ele tem autoridade concedida pelo Criador. Não importa se ele é um cristão, se ele é da Umbanda, se ele é um espírita, se ele é pai, ele tem autoridade sobre o seu filho. O que dá autoridade sobre o seu filho é o fato dele ser pai. É Deus quem dá autoridade para ele e não a fé que ele segue. Isso é interessante você salientar, isso é interessante você observar. E vamos ver aqui na Bíblia, então, o tipo de autoridade que Deus ele confere aos pais. Pai e mãe sobre os seus filhos. E é interessante você analisar, caso você seja pai e mãe, para que você possa analisar e resgatar esse tipo de autoridade, caso você ainda não esteja tendo essa autoridade como a Bíblia confere. E se você é filho,
que você possa abrir os seus olhos e valorizar a autoridade dos pais e conferir para eles essa autoridade. Olha, eu estou me submetendo porque eu reconheço que a Bíblia traz esse tipo de autoridade para vocês, para os senhores, tá bom? Vamos lá então para Números capítulo 3. E a primeira coisa que eu quero mostrar aqui como autoridade está no versículo 3 e o versículo 4. Números capítulo 30. Capítulo 30, versículo 3 e versículo 4 dizem assim: Também, quando uma mulher fizer voto ao Senhor e com obrigação se ligar em casa de seu pai na sua mocidade, e seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação com que se ligou a sua alma, e seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão válidos e toda obrigação com que se ligou a sua alma será valiosa. O que o versículo está falando aqui? Nesse contexto familiar, a menina chega diante de Deus e faz algum tipo de voto. Um voto em que ela se compromete a cumprir. Se o pai ficou sabendo desse voto que a sua filha fez e ele se calar, o que o versículo está dizendo? Ele então está consentindo. Então ele está dando o aval. Então se ele não falar nada, ainda que ele saiba desse voto, mas ele não falou nada, então a filha vai ser obrigada a cumprir com tudo aquilo que os seus lábios votou. Então, o consentimento quando o pai se cala. Mas agora, olha só o versículo 5 que diz aqui. Fala assim: Mas, se seu pai se opuser no dia em que tal ouvir, todos os seus votos e as suas obrigações que a tiver ligado à sua alma não serão válidos, mas o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai lhes vetou. Meus irmãos, olha só que interessante. O pai tem poder e autoridade para invalidar o voto que a filha fez com Deus. Olha só que interessante. O pai tem total autoridade dada por Deus para invalidar um compromisso que a pessoa assumiu com Deus, um voto que ela fez com Deus. É isso que o versículo está dizendo aqui. Se o pai souber e falar, não, você não vai se obrigar com esses votos, não, você não vai fazer isso aqui, Deus, ele perdoa e o compromisso está desfeito. Olha só, o pai tem essa autoridade. Meus irmãos, o que é interessante a gente ser levado a pensar aplicando esse texto? Se o pai tem autoridade para anular um voto que o filho fez com Deus, imagine em questões menores. Meus irmãos, a autoridade maior que nós temos não é o presidente, não é o pastor. A autoridade maior que nós temos é Deus. Deus é a autoridade maior. E se o pai tem autoridade, tem responsabilidade e ele tem esse poder de anular um voto feito entre o seu filho para com Deus, se ele tem essa autoridade, quanto mais em questões menores. Meus irmãos, a era da autoridade. Nós estamos vivendo num período onde a autoridade ela tem sido atacada e as pessoas elas tentam desconstruir todo tipo de autoridade. Segundo a palavra de Deus, os pais têm essa autoridade para com seus filhos. Olha só, o pai, ele deveria, hoje em dia, ter a autoridade de anular um namoro, se ele não concordar. Mas, infelizmente, nós vivemos em tempos onde o filho começa um namoro, o pai enxerga que esse namoro não é bom para o seu filho, que a outra pessoa não é uma boa pessoa, às vezes nem crente vive de uma maneira errada, é uma pessoa que vai levar o seu filho para um caminho errado e ele simplesmente se cala. Às vezes até chega e fala, não gostei desse namoro, mas não assume realmente a responsabilidade de anular aquele namoro. Meus irmãos, perceba o que a Bíblia está falando, o pai ele tem autoridade. Se ele souber de algo, vamos colocar aqui esse exemplo, o exemplo do filho iniciou o namoro e o pai souber, ele se calar, sabe o que ele está fazendo? Ele está consentindo, ele está dando a sua bênção, ainda que ele ficou calado. Ele está dando a sua bênção para aquele namoro continuar, sendo ele bom
ou sendo ele ruim. O pai está dando a carta branca para o namoro continuar. Mas o pai ele tem autoridade de falar, não, você não vai namorar essa pessoa e eu veto e ponto final. Enquanto você estiver vivendo na minha casa, enquanto eu estiver pagando as suas contas, você estiver morando aqui debaixo da minha asa, você vai estar submisso a todas as regras dessa casa. Essa é a autoridade que a Bíblia confere para o pai. Enquanto o filho está morando na casa do pai, se ele não paga a sua comida, se ele não paga nem o seu próprio miojo, não paga a internet, não paga nada dentro de casa, ele está vivendo à custa dos pais, ele não paga a casa, ele está vivendo às custas do pai e da mãe, ele deve se submeter a todas as regras da casa. Então perceba, é esse tipo de autoridade que a Bíblia está conferindo aos pais. A filha chega em casa, vamos supor aí, com uma mini saia e prefere e escolhe usar essa mini saia para ir para a escola, para ir para shopping, para sair, não sei o quê. Se o pai se cala, se o pai vê aquela situação, quando eu falo pai, pai e mãe, se o pai se cala, ele está se consentindo. Ele está consentindo com aquilo, ele está validando aquela ação. Ainda que ele não concorde dentro dele, mas se ele não abriu a boca para anular aquilo, aquela decisão, ele está consentindo com aquela decisão. Mas se o pai chegar e falar não, meus irmãos, o não é não. O não é não. E o filho, ele tem que obedecer à autoridade do pai. Isso vale para todas as áreas. Não apenas no namoro, não apenas na escolha da vestimenta, mas no tipo de amizade. Se o pai chegar e falar, olha, eu estou vendo e percebendo que fulano não é boa peça para o meu filho, vai influenciar ele para o mal, vou cortar o mal pela raiz. Se o contato deles é pelo celular, vou cortar o mal pela raiz. Quem manda em minha casa sou eu. Meus irmãos, dentro de casa não deve prevalecer a democracia. O que deve prevalecer é realmente pai e mãe mandando dentro de casa. Perceba o que esse versículo está falando. Ainda que um voto fosse feito com Deus pelo filho, o pai e a mãe tinham total autoridade para anular um voto feito com a maior autoridade do universo, que é Deus. Quanto mais votos menores que o filho às vezes fazem. O tipo de conteúdo que o seu filho tem visto na internet, você tem sido omisso quanto a isso daí? Você tem se calado ou você tem sido presente, observado o que o seu filho está vendo e falado não para algumas coisas e sim para outras coisas? É interessante que os pais consigam, dessa maneira, pegar de volta essa autoridade que, infelizmente, com o tempo foi se perdendo. Por que foi se perdendo? Porque o mundo foi atacando, meus irmãos, esse tipo de autoridade. O mundo foi atacando todo tipo de autoridade. Ele tem tentado trazer uma cosmovisão de desconstrução de autoridade. Então, autoridade política, autoridade de escola. Lembra antigamente como o professor ele tinha autoridade dentro de sala de aula? O que o professor falava era lei. Hoje em dia, meus irmãos, não é assim. Infelizmente, hoje em dia não é assim. As ideologias entraram tanto na mentalidade, hoje o professor ele não tem essa autoridade. Daí aqueles que são das antigas vão lembrar, aquilo que o professor falava era a autoridade. E ai do filho se fosse rebelde dentro da sala de aula, ele se veria com o pai. Hoje em dia, os pais vão se revoltar com os professores. Eu sei que existem casos que o professor realmente pode estar errado, mas eu estou vendo o quesito da autoridade. Hoje, professores, por exemplo, perderam totalmente a autoridade dentro de sala de aula. A sua palavra não vale mais. Antigamente, era diferente. Hoje em dia, a gente está vivendo uma desconstrução da autoridade. Autoridade dentro de casa, paternal, maternal, familiar, uma desconstrução. Por quê? Hoje em dia tem sido jogado na mentalidade das crianças isso também. Olha, os seus pais são do passado, você tem que rever realmente o mundo que nós estamos vivendo. Nós estamos no novo século, eles têm uma mentalidade passada, eles foram doutrinados, então você tem que ser revolucionário. Lógico que eles vão jogar toda essa informação de maneiras convincentes, de maneira professoral,
para ser bem argumentada, eles vão jogar esse tipo de informação, mas lá no arcabouço está a desconstrução da autoridade familiar. E com isso, a autoridade divina. Eles vão tentar tirar Deus como sendo a suprema autoridade. É o que o mundo tem ensinado. É o que a ideologia que o mundo tem passado. Infelizmente, muitos pais têm abraçado isso. Os pais não se enxergam autoridade dentro de casa. A autoridade é aquele bebê de fralda. Ele que é a autoridade dentro de casa e colocou ali naquele pedestal, entronizou aquele bebê. O que o bebê manda, os pais se submetem. O que a criança manda, os pais se submetem. O que o adolescente, o jovem manda, os pais se submetem. Porque os próprios pais perderam o senso de autoridade. Então perceba como que a Bíblia mostra essa autoridade. Qual é a lição que nós tiramos aqui? Seja presente na vida do seu filho. Assuma a responsabilidade e a autoridade. Quando você dizer sim, é sim. Quando você falar não, é não. Se você der o aval, dê o aval. Se você falar não e eu vou vetar, está vetado. Então perceba o tipo de autoridade que a Bíblia confere para o pai e para a mãe, para o seio familiar. Então note que o mundo, eles verão esse tipo ou esse modelo algo realmente que não dá para abraçar. Eles vão lutar contra esse tipo de ideia. Tem que ter uma mente e um modelo mais revolucionário. Mas a Bíblia, ela mostra que pai e mãe têm que ser honrados. Lógico que o pai e a mãe vai agir com responsabilidade. Qual é o tipo de responsabilidade? Não irritar os filhos, né? Não ficar dando ordens ou mandamentos que não tem nenhum sentido, né? E isso trazendo irritação para os filhos. Então isso a Bíblia fala, pai e mãe, não provoque a ira aos vossos filhos. Use a sua autoridade com responsabilidade. Mas autoridade é autoridade. Submissão é submissão. Então a gente precisa resgatar isso que o mundo tem dessa maneira desconstruído. Então seja presente na vida do seu filho, na vida amorosa, na maneira que ele se veste, nos amigos que ele tem. Seja presente no conteúdo que ele está absorvendo, conteúdo por livros, internet, Netflix, TV, navegando pela internet de uma maneira geral. Então tenha acesso a tudo isso, esteja presente para dizer sim e dizer não. Eu espero que essa live tenha, de alguma maneira, contribuído para que nós possamos entender, então, como a Bíblia confere a autoridade para os pais. E hoje em dia, infelizmente, essa visão foi arruinada. Hoje em dia, é até negativo enxergar dessa maneira que o pai pode dizer não para o filho, que o pai pode dar o aval ou não dar o aval para algum tipo de decisão. O pai ele tem autoridade. Que você, então, como pai, possa assumir essa autoridade e você, então, como filho, possa, então, reconhecer essa autoridade que Deus conferiu para o pai. Porque um dia você também será pai, se assim Deus abençoar para o casamento, se assim Deus abençoar para que você possa ter filhos. Você também terá que assumir esse papel de autoridade dentro da sua casa, dentro do seu lar. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a vida de sua família. Deixe seus comentários aí, suas dúvidas e perguntas, esteja contribuindo para um maior entendimento e compreensão do nosso estudo.